Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer aqui um estudo de fechamento, como a gente faz quase todos os dias, a maioria dos dias. Vamos fazer hoje para ver o que o mercado deu de oportunidades, né? O mercado ainda está aberto e nós vamos fazer, já está daqui a pouco encerra. Vamos fazer para que a gente veja aí o que deu durante o dia de oportunidades, tá bom? Os pontos de loss, os pontos de gain, a gente sabe e entende, né, o investidor de bolsa de valores, de mercado financeiro, ele entende que não é só ganho, né? A gente tem que lidar com ganhos e perdas e vamos ver quais foram as oportunidades de ganhos e perdas que tivemos durante esse dia. Vamos lá, pessoal. Aqui o mercado dá para gente um ponto de entrada que essa entrada é válida também. A gente vem falando de como que funciona a estratégia e a gente fala sempre, ó, está a nuvem está vermelha, né? A nuvem está vermelha, então a tendência é de baixa. Você pode entrar comprado numa tendência de baixa? Pode. Como que você faz isso? Com meia mão. A gente tem aqui esse indicador aqui embaixo. Ele está marcando aqui, ó, quatro pontinhos, né, azuis e verdes. E ele aqui está dando um ponto de entrada. O que você faz para você entrar numa situação dessa, onde a força é de alta e a tendência é de baixa? Você entra com meia mão. Se você tem dois contratos, você entra com um. Né? Se você vai entrar normalmente com dois contratos, você entra só com um. Por quê? Porque se você perder, você vai perder meia mão. E quando você pegar uma situação como essa aqui, de força, né? Aqui, ó, força de baixa e tendência de baixa, você pode entrar com mão cheia e pegar qualquer lucro que você pegar, já paga um prejuízo, eventual prejuízo, tá? Então vamos lá ver o que aconteceu. Aqui deu uma entrada, tá vendo? Entrada aqui, onde a gente poderia ter entrado aqui com meia mão. E lucro. Quando é numa situação dessa, você busca um lucro mais curto. Você não verifica se o mercado vai melhorando, o que já é força de alta, se ele vai passar a ser força, tendência de alta também, tá? Se não for, você vai, busca ali algo curto. A questão é, você tem que tomar cuidado, mais cuidado numa situação dessa daqui, tá bom? Mas o que nós tivemos aqui? Nós tivemos duas entradas aqui. Eu vou considerar essa entrada de força como entrada também, tá? Mesmo que o gerenciamento de risco seja diferente, você tem uma entrada aqui pela força. Como que eu vejo a força aqui? Já falei aqui, né? Vou falar de novo, que tem mais alguma coisa aqui, ó. Aqui, indicadores de força, tudo verde e azul, né? Com exceção desse aqui, de cima. Que esse também está aqui entre os medidores de força, mas ele é tendência, tá? Então, os medidores de força, esses quatro estão marcando força de alta. Olha só que interessante aqui. Essas médias aqui também estão marcando força de alta, tá? Força de alta. Então aqui você tem uma condição de entrada. Então, marcado aqui, primeira entrada do dia, gain, que aqui, pessoal, a gente vem falando sempre, ó, o que a gente precisa de lucro no dia é muito pouco. Nesse ponto de entrada aqui, foi onde nós pegamos o lucro, que eu vou mostrar daqui a pouco, o lucro da conta modelo. Lembra aquela conta que a gente começou a operar nela? Aí você tem que ter um lucro ali de R$ 11 no primeiro dia, 12 no segundo dia, 13, e assim a gente vai aumentando para que a gente saia de R$ 1.000 para R$ 10.000 em 4 meses. Lembra disso daí? Então, essa conta nós vamos ver já o que aconteceu com ela hoje. Nós pegamos o lucro aqui nessa primeira entrada, tá? Então, uma entrada, aqui a primeira, lucro. Essa segunda aqui deu 110 pontos, quase 120 pontos. Então, lucro também. Então, duas entradas de lucro. Agora, que foram as duas primeiras. Agora, aqui, ó. Aqui, o mercado está dando aqui, ó, força
de alta. A entrada é nessa velinha branca aqui. Então ela falhou, que ela não progrediu, não continuou subindo. Quando eu entro comprado no mercado, que os indicadores estão marcando azuis e verde aqui, eu espero que o mercado ele suba. Não foi o que aconteceu, o mercado caiu e aqui nós temos um loss. Vamos ver qual o tamanho desse loss? Aqui que daria mais ou menos, né? Isso aqui. Ó, um loss de 300 pontos, ou seja, está dentro daquilo que é programado. Quando a gente perde aí 300, 200, 350 pontos. Tem que estar nessa região aí, nessa quantidade aí de 300 pontos, uma média de 300 pontos. Por quê? Porque ó, se a gente já teve ganho aqui, teoricamente, né? Aqui na prática foi ganho de fato, mas aqui você poderia esperar que o mercado andasse mais e você ter sido estopado aqui, não teria problema nenhum. Por causa disso que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, aquela última entrada, então a gente teve a primeira entrada de gain, a segunda de gain e a terceira de loss. Então tá 2-1. Mesmo que eu tivesse perdido duas entradas e eu entrasse nessa entrada aqui, olha o que seria aqui, ó, 800 pontos. A gente fala que o nosso loss é de uma média de 300 pontos. Aqui nós temos uma queda de 800. 800? Pera aí. Aqui, ó, 800 pontos. 800 pontos. Então, mesmo que eu tivesse pego um loss de 300 ou de 500, essa entrada pagaria e ainda sobraria lucro, tá? O que a gente precisa de lucro para pagar o dia é muito pouco. Então, qualquer game já paga o nosso dia, tá? Então, 4 entradas, 3 de game e 1 de loss. Então, estamos com 3-1. Aqui teve outra entrada, ó. A tendência, lembrar muito aqui, ó. Lembrar que a tendência aqui, ela é de baixa. De baixa por quê? Porque a nuvem está vermelha, a nuvem está mostrando, ó, a tendência é de baixa. Eu posso entrar aqui na força de alta? Posso, mas com meia mão. Lembrar sempre que o gerenciamento de risco ele é extremamente importante. Por que ele é importante? Porque imagine que eu entrei aqui com meia mão, eu estou com 2 contratos, eu vou entrar com um contrato. Entrei, não tem problema, pode entrar. Porque a força está dizendo que é alta. Só que eu entrei com meia mão, então eu perco 300 reais aqui, ó. 300 reais não, 300 pontos. 300 pontos. O mercado veio aqui e deu aqui um lote de 300 pontos. Pronto, está aqui um lote de 300 pontos. Entrei com meia mão, entrei com um contrato. Agora aqui a tendência é de baixa, porque a nuvem está indicando isso. A força é de baixa, então aqui eu posso entrar com 2 contratos. Então eu entro com 2 contratos. Eu perdi 300 pontos em um contrato. E aqui tem quantos pontos? Aqui tem 570 pontos. Então vamos lá. Se eu perdi 300 pontos com um contrato, preste atenção nisso, 300 pontos com um contrato, e eu vou fazer uma entrada de vendido no mercado, e eu ganho 500 pontos, 570, 550 pontos, vou colocar ali o máximo que deu foi 570. Com 2 contratos, eu tenho o equivalente aí, uma perda de 300 e um ganho de 1.140. Percebam que o meu ganho é muito maior do que o prejuízo quando ele acontece, tá? Por que isso? Por causa do gerenciamento de risco, por causa da estratégia, por causa do conjunto de fatores que nós usamos para operar. Tá bom? Então, muito bem. Vamos lá. Vamos continuar. Então, ali podemos dizer que temos uma entrada, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entradas. Dessas, 4 geraram lucro e 3 geraram prejuízo. Prejuízo controlado, tá? Então, vamos continuar aqui para ver se tem mais alguma coisa. E tem aqui, ó, a 7ª entrada. Ela deu nessa região aqui, mais ou menos, isso aqui, e ela deu também lucro, porque quando você entra em uma compra, você entrou comprado, você espera que o mercado
ele vá para cima, e foi o que aconteceu. Percebam como os indicadores de força seguraram a posição, né? Mesmo ele recuando aqui, ó, o mercado subiu, fez um pullback, depois foi para cima. E aí os indicadores de força falaram assim, ó, estão dizendo para a gente aqui, ó, teve essa quedinha aqui, mas é para o mercado corrigir, tá? Então segura a posição porque o mercado pode retornar e foi o que aconteceu, tá bom? Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando que nós tivemos 7 oportunidades de negociar. Algumas comprado e outras vendido. Certo? Dessas 7, 5 foram lucrativas e 2 foram de loss, de perda, tá bom? Então percebam que você tem aí um gerenciamento de risco, mais uma estratégia que permite ter mais lucro do que prejuízo. A gente tem 7-2, não, 5-2, né? Então, 2 de loss e 5 de prejuízo. Ótimo, isso já é ganhar mais vezes do que você perde, já é uma coisa muito boa, tá bom? E aliada a uma estratégia, um gerenciamento de risco, que quando você perde, você não perdeu mão cheia aqui, então você tem uma vantagem ainda muito maior. Tá bom? Então é isso por hoje. Ah, isso não, tem mais coisa aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu na conta hoje de modelo, né? A conta modelo nós temos isso aqui, ó. Nós temos para a gente ter na conta 3 dias operados. Primeiro dia era para gerar 11,68. Segundo dia 12,16. Terceiro dia, que é o dia de hoje, era para ter gerado R$ 12,67. Muito bem. Nós fizemos R$ 29 hoje, ou seja, mais do que o dobro do que era para produzir. Tá bom? É uma conta conservadora, você não precisa operar o dia todo. Quem sabe lá na frente a gente vai operar o dia todo com ela, mas eu preciso fortalecer, criar gordura, criar reservas para que eu possa arriscar a reserva e não o capital, tá? Por enquanto, ela tá, como que ela tá? Vamos ver. Vou pegar aqui a performance da conta. Olha como que ela tá, que bonitinho, ó. Tá aqui, ó, com R$ 70. Mas quanto que era para ter produzido? Quanto que era para ter produzido? Vamos ver rapidinho aqui. Era para a gente estar com R$ 36 e a gente está com o dobro do que era para produzir, tá? Então a conta tá muito saudável. Por quê? Porque o alvo é muito baixo. A gente vai aumentando dia a dia. Ó. A gente começa o primeiro dia do mês com R$ 11 de lucro, que é esperado. Né? Final do mês, eu peguei hoje mais do que é para pegar no final do mês. Olha que interessante. Isso serve para quê? Para a gente guardar gordura. Vai ter um dia que a gente pode ser que a gente não opere, vai ter um dia que a gente pode tomar loss. Não tem problema. O trabalho ele permite que você que não tenha problema você toma loss. Vai ter um dia que eu vou perder, vai trabalhar o dia todo, não vou ganhar. Não tem problema? Não, de jeito nenhum. Porque eu estou guardando gordura, né? Porque a maioria dos dias a gente vai ganhar. Então, se tem um dia que a gente não ganha, não tem problema, porque ou a gente tem gordura, ou a gente vai buscar tirar esse prejuízo no decorrer da semana. Tá bom? Mas a conta tá saudável, tá muito bonitinha. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado por vocês estarem assistindo os vídeos, né? A ideia dos vídeos é para que vocês recebam essas informações, para que vocês vão vendo como que o trabalho acontece, que é um trabalho simples, né? A estratégia é muito simples. O que eu quero na estratégia? Tendência, qual é a tendência? De alta ou de baixa? Ou é lateral? Qual é a força? É alta, é baixa ou lateral? Então a estratégia entrega para a gente um bom resultado, cerca de 80% aí, vamos considerar assim. Então, o trabalho, ele, como a gente vem falando, é simples. É só precisamos estar bem concentrados, estar bem, para que a gente possa operar, saber o momento certo de sair,
né? Saber o momento certo de entrar, que a estratégia já diz isso pra gente. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau!